Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa envolver-nos hoje e sempre. Eu sou Diana, do Centro Espírita Redenção, e aqui estou para refletirmos um pouquinho hoje sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Parece que é tão difícil, não é? Como assim eu vou amar alguém que não me faz o bem? Vamos refletir desde lá de trás, na época de Moisés. Lembram de Moisés? Aquele dos mandamentos? Pois é. Na época de Moisés, o povo tinha ainda o coração muito endurecido. Então, era preciso que as leis fossem duras como o coração de cada um, para que pudesse se manter a harmonia no meio daquele povo. Surgiu então a lei de Talião, que nada mais era do que o famoso olho por olho, dente por dente. Naquela época era permitido devolver ao outro exatamente o que ele nos fazia. Se nos roubava, podíamos roubar dele. Se nos machucava, podíamos machucá-lo. E assim por diante. E assim a vida seguia em constantes mágoas, né? A gente recebia uma mágoa e devolvia outra mágoa. Pois é, parece justo que, sendo ainda tão imperfeitos, a gente devolva ao outro aquilo que ele nos deu. Mais popularmente, hoje dizemos, ele vai provar do próprio remédio. Olha. E remédio para a vida dos outros é uma coisa que a gente sempre tem, né, gente? Vamos combinar que as receitinhas de comadre são muitas. Às vezes o outro tem um problema financeiro, um problema conjugal, um problema espiritual. E a gente rapidinho encontra a resposta para o problema do outro. Olha, irmão, desse jeito que você está fazendo não vai dar certo. Mas se você fizer exatamente como eu te mandar, não tem como errar. E a gente sempre sabe o que é certo para a vida do outro. E para nós? Moisés se foi. Depois veio Cristo, depois de muito tempo. E o Cristo veio para trazer a lei de amor. Então a gente se lembra que fomos todos feitos à imagem e semelhança do Pai. Daquele Pai amoroso que olha por todos nós. Pois é, se o nosso Pai é amoroso, é bom, é justo, então é certo dizer que temos em nós também todas essas qualidades. O Cristo nos disse, sois deuses, podem fazer tudo aquilo que faço e muito mais. Ou seja, o Cristo nos disse que podíamos seguir o seu caminho, que seríamos tão capazes quanto ele de espalhar o amor, a justiça e a bondade. Mas, para que tudo isso seja feito, é preciso que troquemos em nós o nosso sentimento, ainda tão imperfeito, as mágoas, as dores, as vinganças, as indiferenças. É preciso para isso que nós reconheçamos os nossos próprios defeitos. Olha, trocar defeito por virtude é um negocinho bem complicado. É maravilhoso se a gente consegue, mas o caminho às vezes é um pouco árduo. Mas é preciso que a gente tente. É isso que realmente vai garantir que nós continuemos em busca da nossa felicidade, evoluindo. Essa é a nossa necessidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso pensar: será que eu me lembro que o outro também é ser humano e tão falho quanto eu? Pois é, muitas vezes eu deposito expectativas no outro. Muitas vezes eu coloco na mão das pessoas que me são queridas toda a razão da minha felicidade. Isso é justo, gente? É justo que eu coloque nas costas do outro a culpa por eu ser ou não feliz?
Será que foi isso que Jesus nos deixou? Se Deus é bom, Ele é justo, Ele fez regras muito justas. Para que Ele não precisasse ficar o tempo todo puxando a nossa orelha. O que Ele fez? Ele falou, espera, vou deixar leis universais que regerão esse universo. E assim, todos os humanos que têm na consciência toda a ideia da bondade e justiça de Deus farão pelo outro aquilo que gostaria que fizessem a eles. Pareceu meio simples para Deus, né? Talvez para a gente não fosse tão simples assim. Então, o que acontece? Foi preciso que o tempo passasse e a gente passasse por dificuldades, pois só assim o nosso aprendizado vai se concretizando. Uma das leis universais mais certas para a gente pensar na hora do amai os vossos inimigos é aquela que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lei de ação e reação. É aquela que diz que tudo aquilo que fizermos a alguém, um dia vamos colher. Se plantarmos flores, só colheremos flores. Mas se plantarmos espinhos, não tem jeito de mudar a nossa colheita. Ela será um pouquinho mais dolorida nesse momento. Nas nossas sucessivas vivências aqui no nosso planeta Terra, nós vamos fazendo uma trajetória de erros e acertos. Nós vamos construindo a estrada pela qual um dia andaremos, porque aqui estamos sucessivamente procurando aprender e nos tornar pessoas melhores, pois só assim continuaremos seguindo em busca da nossa felicidade. Mas espera, então tá dizendo que tudo que eu fizer para alguém vai acontecer comigo. Calma, gente, não é bem assim, né? Não quer dizer que, hoje eu gritei com o vizinho, hoje eu irritei muito ele, hoje eu aprontei tanto que o vizinho teve um ataque cardíaco. Nossa, isso quer dizer que em algum momento vou ter um ataque cardíaco também, para equilibrar a balança? De jeito nenhum. Isso quer dizer que um dia eu vou me sentir tão impotente quanto o vizinho se sentiu quando eu o destratei, quando eu lhe fiz o mal, quando eu compliquei a vida, sabe? Por que isso, gente? Porque essa é a lei. Talvez eu consiga aprender pelo amor que eu preciso tratar a todos melhor, mas normalmente nós, seres humanos, acabamos aprendendo mais com a dor, né? Feitos à imagem e semelhança do Cristo, quando ele disse que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, eu acho que isso me leva a uma reflexão um pouco mais longa. Ora, se eu posso fazer tudo o que o Cristo faz, basta que eu siga seus passos. Como é que eu vou fazer isso? Não é tão difícil. É demorado? É, mas não é tão difícil. Basta que toda vez que eu encontre uma dificuldade, que eu encontro um companheiro difícil, que eu encontre problemas no meu caminho, eu pense rapidamente o que é que Jesus faria. Se é Ele o meu modelo de perfeição, o quanto eu acho que posso chegar, não é mais fácil fazer o que Jesus faria? Não será a decisão mais acertada? Pois é. Só que isso implica numa situação que ainda é muito difícil para nós. Para eu fazer o que Jesus faria, eu só faria o bem. Mas é preciso que eu compreenda esse mecanismo. E para isso é preciso que eu mude algumas coisas dentro de mim. Tá bom, eu só preciso mudar algumas coisas. Mas eu consigo mudar o que eu não entendo? Ou eu consigo mudar o que eu não reconheço? Difícil, né?
Só posso mudar quando eu sei daquilo que eu tô falando. Então eu preciso primeiro olhar para mim e perceber o que está errado, para que eu possa tentar realizar essa mudança. Nossa, isso pode ser um pouco complicado. Por quê? Porque olhar no espelho é um processo muito complicado. Porque eu vou precisar olhar profundamente dentro de mim, descobrir quais são os meus sentimentos que estão me causando dificuldade, descobrir quais são os meus defeitos que estão me levando a cometer erros, descobrir quem eu realmente sou. E às vezes eu não estou tão preparado assim para isso. Para ser honesto comigo mesmo, eu preciso procurar avançar na minha reforma íntima. O que é reforma íntima? É mudar dentro de mim tudo aquilo que não é bom para sentimentos e atitudes e qualidades, para coisas boas. Olha, hoje eu passei um dia um pouco complicado. Hoje eu não respondi muito bem para algumas pessoas. Eu estava nervosa. E isso acabou fazendo com que eu deixasse a educação de lado. O dia passou e chegou a noite. A hora que eu deitei na minha cama, eu fui fazer a minha reflexão. Como foi o meu dia? Fui me lembrando de tudo que havia feito. Vou me lembrando de tudo aquilo que realizei, das pessoas com quem falei. Identifiquei uma dificuldade. Qual? Fui ríspido com o outro. Não lhe dei a devida atenção, pelo contrário, lhe dei muito descaso. O que é que eu posso aprender com isso? Olha, talvez, se eu tivesse pensado um minuto a mais, se eu tivesse olhado o outro com olhos de amor, eu não tivesse tomado uma atitude tão dura quanto eu tomei. Isso é uma receita de Santo Agostinho, uma receita para ser melhor. É todos os dias, ao fim do meu dia, refletir sobre o que eu fiz hoje e o que é que eu não deveria ter feito. Não é fácil, pois se entrei numa discussão, preciso descobrir por que fiz isso. Será que foi só porque o outro estava me prejudicando? Ou será que foi pelo meu orgulho? O que é que me levou a tratar o outro dessa forma? Se eu descobrir dentro de mim o que é que estava errado, eu vou conseguir consertar. Talvez não na primeira vez, talvez não na segunda, mas um dia eu vou conseguir. Devagarzinho, analisando pedacinho por pedacinho, eu vou conseguindo fazer pequenas mudanças que um dia serão enormes. Eu me lembro de um caso do Chico, que as pessoas contam. Chico Xavier era bondade em pessoa. E às vezes a gente olha para ele e fala, nossa, mas eu não chego nem aos pés. Tudo bem, ele não chegou lá do dia para a noite. E a gente pode levar o nosso tempo também. Mas ele esteve aqui, encarnado, com dores, com todas as dificuldades que nós também temos. Então, ele é o modelo mais fácil de ser seguido. Então vamos lá. Chico tinha um cachorrinho que tinha uma deficiência. E era muito difícil cuidar desse cachorrinho. Chico trabalhava o dia todo. Chico ia para o centro espírita à noite, psicografava, consolava pessoas. E quando chegava, muitas vezes de madrugada, ele tinha que cuidar desse cãozinho, limpar as necessidades, limpar o bichinho, alimentá-lo e dar-lhe muita atenção e carinho, pois Chico gostava muito do bichinho. Mas havia uma vizinha que tinha muita dó do Chico. Olha, gente, o Chico, pessoa tão boa, mas ele tá cansado. Depois de tudo que ele faz e de ajudar tanta gente, ele ainda precisa voltar e cuidar do cãozinho, que sofria também por ter dificuldades. Essa bondosa vizinha um dia optou por misturar veneno na comida do cãozinho, achando que assim aliviaria o fardo do Chico e também o fardo do nosso companheirinho de quatro patas. Assim ela o fez. E Chico, então, ficou sem o seu companheirinho ali, de muitas horas e de muitas conversas.
Chico ficou muito triste, mas com o passar dos dias, ele veio a tomar conhecimento de um fato que ele não tinha ideia. Uma das irmãs dele contou-lhe que a vizinha, tomada de compaixão por ele que sofria por cuidar do bichinho e do bichinho que tinha dificuldades, acabou por dar-lhe o veneno, fim do cachorrinho a não estar mais entre nós. Gente, Chico ficou muito magoado, muito triste. E aquilo criou uma nuvem negra no seu coração. Aquele coração tão bondoso que doava tanto amor a outros. Um dia o seu mentor Emmanuel, muito disciplinado, puxou as orelhas do Chico. Chico, a mágoa que mantém da vizinha está impedindo que possa ajudar com o seu melhor a tantas outras pessoas como poderia. Você precisa resolver isso. Chico, espantado. E que jeito eu vou fazer isso? Ela me deixou triste. Ela matou meu amiguinho. Não posso desejar o melhor a ela assim. Estou muito triste. Então, Emmanuel, sempre prático, sempre muito sábio, disse: Chico, Jesus não pregou o amor? Então vamos lá. Se ela lhe tirou algo que você gostava, fará o contrário. Dará a ela algo de que ela muito gosta, pois precisamos pagar o mal com o bem. Talvez Chico não tenha concordado muito, mas ele era muito obediente e ele tinha um bom coração. Então ele ouviu Emmanuel e eis que descobriu que a vizinha gostava muito de costurar, mas nunca teve dinheiro para comprar uma máquina. Lá foi o Chico. Comprou uma máquina de costura em a perder de vista de prestações. Ele era pobre, funcionário público. Então, quando Chico foi à casa da vizinha para conversar com ela e entregar-lhe o presente, essa mulher tinha muita gratidão. Ela ficou maravilhada de poder ter aquilo que ela gostava tanto e que ela nunca poderia conquistar sozinha. Dizem os companheiros que do coração dessa mulher emanava uma luz intensa, uma luz maravilhosa, amorosa, que foi envolvendo por inteiro o nosso companheiro Chico. Essa luz brilhava tanto que eliminou do coração de Chico toda aquela sombra da mágoa, através do poder do amor e da gratidão que essa irmã sentiu pelo presente do Chico. E eis que então Chico pôde voltar a trabalhar normalmente, entregando toda aquela dose enorme de amor que só ele tinha para dar. Pois é, aquilo que plantamos, colhemos. Será que a mulher um dia pagou por ter tirado a vida do cãozinho? Sei não. Mas o que eu sei é que o Chico plantou amor e colheu mais amor ainda. Imagina a sua satisfação, a sua alegria de ter eliminado aquela dor do seu coração e ter podido continuar a cuidar de tanta gente, a levar mensagens maravilhosas, a levar o amor do Cristo a todos aqueles que procuravam por ele na companhia do Chico. Assim também precisamos ser cada um de nós. Talvez não seja fácil mudar, talvez aquele parente mais difícil será bem complicado de aguentar ou de entender. Será que somos capazes de entender que aquele companheirinho difícil de hoje pode ser um companheiro que um dia eu mesmo já tive por companhia e acabei desencaminhando do caminho reto, bom, bondoso e amoroso? Será que eu consigo entender que a dificuldade do outro um dia também pode ter sido a minha e hoje eu tenho a oportunidade de auxiliar, de amparar, de cuidar daquele que manifesta a mesma dificuldade que eu? Queridos irmãos, só sabemos que iremos colher tudo aquilo que plantamos. Resta saber se nós estamos olhando realmente o que é que está sendo plantado. O Cristo nos deu a receita da caridade.
Santo Agostinho nos deu a receita da reflexão. Agora, qual é o tamanho da minha fé? Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, com certeza eu vou ter toda a capacidade do mundo para me tornar uma pessoa melhor, ainda que seja a passos pequenininhos, bem curtos. Mas, assim, eu vou ser capaz também de espalhar o bem, de espalhar o amor e espalhar a alegria. Se for isso que eu plantar, com certeza é isso que eu vou colher. Porque Deus é bom, justo e amoroso. E nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, queridos irmãos e irmãs, guardemos em nosso coração. Aquilo que plantarmos, colheremos. Então, a cada dia, por mais difícil que seja, silenciemos um pouquinho mais. Raciocinemos um pouquinho mais ao dar respostas e retribuições. Lembrando sempre o que Jesus faria, para que possamos colher tudo de melhor, uma vez que plantaremos o amor, a palavra do Cristo, a semente do bem, onde quer que estejamos. É assim que amaremos os nossos inimigos, como compreendendo que o outro é tão falho quanto eu, devagar, um dia de cada vez. Mas quando todo mundo avançar um pouquinho no amar ao próximo como a si mesmo, todo o nosso planeta estará num momento bem melhor e colheremos com certeza muito mais vitórias, muito mais alegrias do que as dificuldades que se nos apresentam hoje. Eu fico por aqui agradecendo imensamente o carinho de todos vocês que puderam estar conosco durante essa reflexão. Gratidão e que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver a todos agora e sempre. Que assim seja.